Ariana Grande achou que Wicked seria o papel de sua vida, até tudo ao seu redor começar a desmoronar. O que começou como um sonho lentamente se transformou em algo mais sombrio. Uma cadeia de coincidências estranhas, colapsos emocionais e acidentes inexplicáveis que deixaram até a equipe sussurrando. E quanto mais fundo ela entrava no mundo de Oz, mais um padrão ressurgia, o mesmo padrão que assombrou o original Mágico de Oz, uma produção marcada por sofrimento real, acidentes inexplicáveis e uma lenda que Hollywood tentou enterrar. Até agora. Para entender por que o mundo de Wicked se tornou tão pesado, tão caótico e tão estranhamente familiar para aqueles que trabalharam nele, é preciso voltar para onde a maldição realmente começou, muito antes da Broadway, muito antes de Ariana Grande. Tudo começou em um set de filmagem em 1938, dentro de um dos estúdios de cinema mais poderosos da época. Um estúdio conhecido pelo espetáculo, pela ambição e por expectativas implacáveis. A empresa por trás de O Mágico de Oz queria que o filme fosse a maior produção da história de Hollywood. Desde o momento em que o primeiro figurino foi desenhado, a atmosfera já era tensa, executivos exigiam perfeição, diretores mudavam repetidamente e cada departamento trabalhava sob uma pressão que beirava a obsessão. O que ninguém sabia então era que a busca pela magia viria com um custo humano brutal. E quem sofreu primeiro e mais profundamente foi a garota no centro da história, Julie Garland. Ela tinha apenas 16 anos quando a produção começou, uma adolescente convidada a carregar um projeto de milhões de dólares nos ombros, mas em vez de protegê-la, os adultos ao seu redor a moldaram para servir ao filme. Eles a forçaram a uma dieta rígida para mantê-la com a aparência de uma criança perfeita, mesmo ela já estando na fase adulta. Um médico no set lhe dava pílulas para inibir o apetite e pílulas para ajudá-la a dormir, criando um ciclo do qual ela nunca escaparia. Cada aspecto de sua vida era agendado, monitorado e controlado. O estúdio exigia a inocência dela, mesmo quando eram eles que a estavam tirando. Os dias de filmagem se estendiam sem fim. Garland mal descansava, muitas vezes trabalhando mais de 12 horas, enquanto ainda se esperava que ela sorrisse e cantasse e parecesse cheia de vida. Em certo momento, exausta e à beira de um colapso, ela implorou por uma folga. Em vez disso, disseram-lhe que o show não poderia parar por causa dela. Aquela pressão, misturada com as drogas que recebia, criou a base de um vício que a assombraria até seus últimos dias. Mas Judy não era a única sofrendo. Enquanto ela navegava pela pressão emocional, outros enfrentavam perigos físicos. Ray Bolger, que interpretou o Espantalho, usava um traje tão rígido e pesado que deixou linhas permanentes impressas em sua pele. A maquiagem colava em seu rosto causava irritação dolorosa e cada movimento exigia um esforço enorme. Seus icônicos movimentos trêmulos não foram apenas uma escolha de atuação. Muitos viam de um desconforto tão intenso que ele mal conseguia se sentar entre as tomadas. Bert Lahr, o leão covarde, passou por algo ainda pior. Seu traje era feito de pele de leão real e pesava quase 90 libras. Sob as luzes escaldantes, a roupa tornava-se insuportavelmente quente. Lahr mal conseguia respirar ali dentro. Entre as tomadas, membros da equipe tinham que secar o traje com ventiladores industriais porque ele estava encharcado de suor. Mais tarde, ele descreveu o papel como o mais fisicamente punitivo de toda a sua carreira. Depois veio Margaret Hamilton, a bruxa má do oeste, um papel que a definiria para sempre, mas que quase lhe custou a vida. Sua maquiagem verde continha produtos químicos tóxicos que poderiam queimar a pele se não fossem aplicados perfeitamente. Mas o verdadeiro perigo veio durante uma cena destinada a mostrar a magia cinematográfica, a bruxa desaparecendo em uma nuvem de fumaça. O alçapão falhou, as chamas subiam rápido demais e Hamilton pegou fogo. Ela sofreu queimaduras graves nas mãos e no rosto. A dor era tão insuportável que ela teve que deixar a produção por semanas, e quando voltou, recusou-se a trabalhar com chamas abertas novamente, uma decisão que irritou a equipe, mas revelou o quão inseguro aquele set realmente era. Nem mesmo sua dublê foi poupada. Durante outra cena envolvendo fogo, o mecanismo da vassoura acendeu inesperadamente. A explosão causou ferimentos que levaram a dublê ao hospital. O que aconteceu em seguida transformaria o legado do filme em algo que ninguém no set poderia ter previsto. Porque depois dos incêndios, das queimaduras químicas e dos dias intermináveis sob luzes ofuscantes, a produção começou a desmoronar por dentro. O primeiro grande colapso veio de um homem cujo nome raramente aparece em documentários, Buddy Ebsen, o Homem de Lata original. Ebsen já havia filmado várias cenas usando a primeira versão da maquiagem. O problema era que a maquiagem não era apenas desconfortável, era letal. Continha pó de alumínio que entrava em seus pulmões toda vez que ele respirava. Após dias inalando aquilo, ele desmaiou na meio da noite, incapaz de respirar. Médicos o levaram às pressas para o hospital e ele passou semanas se recuperando de uma pneumonia química. O estúdio, desesperado para manter o cronograma, não pausou a produção nem repensou seus métodos. Eles simplesmente o substituíram por outro ator chamado Jack Haley, o Homem de Lata que vemos no filme. Quando Haley assumiu, também não foi poupado. O pó de alumínio causou infecções oculares tão graves que ele teve que interromper as filmagens. O figurino restringia sua respiração e movimentos, transformando cada música e dança em uma batalha física. E então, houve o próprio mágico, Frank Morgan. Seu figurino, destinado a evocar opulência e excentricidade, continha camadas de materiais pesados que o faziam superaquecer sob as luzes do estúdio. Ele desmaiou mais de uma vez no set. Sua saúde piorou durante as filmagens e, embora tenha concluído o filme, muitos que trabalharam com ele disseram que ele nunca mais foi o mesmo depois disso.
Mas a parte mais inquietante é que todos esses problemas, as queimaduras, os colapsos, a maquiagem tóxica, os figurinos perigosos, a pressão exercida sobre uma garota de 16 anos foram apenas o começo, porque a produção estava prestes a se transformar em algo muito pior. E enquanto o mundo um dia veria uma obra-prima colorida, aqueles dentro da produção estavam começando a perceber a verdade. Na própria estrada de tijolos amarelos, os atores que interpretavam os Munchkins enfrentavam seu próprio caos. Muitos foram forçados a dividir camarins apertados, trabalharam sob supervisão inconsistente e lidaram com condições de trabalho imprevisíveis. Alguns ficaram feridos durante cenas envolvendo multidões e acrobacias, empurrados para as margens de uma produção que não os via como indivíduos, mas como decoração de fundo. Rumores e lendas urbanas distorceram sua história mais tarde, mas a verdade já era perturbadora. Eles foram tratados com muito menos cuidado do que o elenco principal. Enquanto isso, a vida de Judy Garland estava se tornando uma tempestade da qual ela não conseguia escapar. As pílulas forçadas a ela não eram apenas ferramentas do set de filmagem, estavam se tornando sua rotina. Se ela parecia cansada, recebia estimulantes. Se parecia ansiosa, sedativos. Seus dias se misturavam em um ritmo que ela não escolheu, moldado inteiramente por adultos que valorizavam a performance acima do bem-estar. A pressão cresceu tanto que, durante um momento de exaustão, Garland começou a chorar no set. Em vez de compaixão, disseram-lhe para ser forte e continuar. Para o estúdio, emoções eram obstáculos. O filme era tudo o que importava. Nem mesmo a liderança da produção resistiu à tensão. Diretores foram demitidos, substituídos e trocados. Victor Fleming, o homem mais associado ao filme final, nem era a primeira escolha. Ele herdou um projeto caótico manchado por discordâncias, reescritas e disputas criativas. Cada diretor tentava impor uma visão, enquanto tentava não desabar sob o peso das expectativas. A rotatividade constante só tornou o set mais instável, amplificando a tensão que todos já sentiam. E apesar de tudo, mais acidentes continuavam a acontecer. Até algo tão simples quanto o companheiro de Dorothy, Toto, não foi poupado. O cachorro foi acidentalmente pisoteado durante uma sequência ensaiada e teve que ser substituído temporariamente enquanto se recuperava. Parece um detalhe pequeno, mas naquele set era apenas mais uma infelicidade adicionada a uma lista crescente. À medida que as semanas arrastavam, o moral foi destruído. Integrantes do elenco sussurravam sobre o filme estar amaldiçoado. A combinação de negligência, horas extremas de trabalho e acidentes intermináveis fazia parecer que algo invisível pesava sobre a produção, como se o mundo que estavam criando estivesse engolindo as pessoas ali dentro. Mas o golpe final veio muito depois de as câmeras pararem de rodar. As consequências de Oz seguiram os atores em suas vidas. Judy Garland passou o resto da vida lutando contra o vício, a depressão e o trauma de ter sido consumida por Hollywood. Aos 17 anos, ela já era dependente de pílulas. Aos 20, lutava com oscilações de peso, colapsos públicos e casamentos fracassados. Ela se casou 5 vezes e, em 22 de junho de 1969, com apenas 47 anos, foi encontrada morta em um apartamento em Londres devido a uma overdose acidental de barbitúricos. A garotinha que um dia cantou sobre um lugar além do arco-íris nunca encontrou paz do outro lado. Os outros membros do elenco também carregaram suas cicatrizes. Margaret Hamilton teve pavor de fogo pelo resto da vida. Os pulmões de Buddy Ebsen foram permanentemente danificados pelo envenenamento de alumínio. O rosto de Ray Bolger carregou as marcas da maquiagem do espantalho por anos. E Burt Lahr lutou com o desgaste físico que o traje de leão causou em seu corpo. Por décadas, rumores circularam sobre a produção. Alguns diziam que o set era amaldiçoado, que atores morreram durante as filmagens, que o fantasma de um Munchkin podia ser visto pendurado ao fundo de uma cena. A maior parte era exagero, mas a dor era real, o sofrimento era inegável, e Hollywood enterrou tudo sob o sucesso brilhante de um filme que se tornou um clássico americano. E é aqui que a maldição começa a mudar, da era de ouro de Hollywood para um novo palco, uma nova geração e uma nova obsessão com o mundo de Oz. Um mundo que renasceria anos depois em uma forma muito diferente. Um mundo que eventualmente puxaria a Ariana Grande para sua órbita. Em 1995, o autor americano Gregory Maguire publicou um romance que mudaria tudo. Wicked, The Life and Times of the Wicked Witch of the West, pegou o mundo de Oz e o virou de cabeça para baixo. E se a bruxa não fosse realmente má? E se o mágico fosse o vilão? E se a própria Oz fosse o verdadeiro monstro? Maguire construiu uma versão mais sombria e politicamente complexa daquele mundo, moldada por corrupção, preconceito, poder e a relatividade do bem e do mal. No centro estava Elphaba, não uma vilã histérica de chapéu preto, mas uma mulher de pele verde que foi incompreendida, perseguida e por fim destruída por uma sociedade que a temia. O livro tornou-se um best-seller inesperado. Adultos que cresceram com o mágico de Oz estavam prontos para vê-lo sob uma perspectiva diferente. E em 1998, o compositor Stephen Schwartz, conhecido por Godspell e Pippin, deparou-se com Wicked quando passava férias no Havaí. Ele o leu de uma só vez, e quando terminou, soube que havia encontrado sua próxima obsessão. Ele viu a história não apenas como fantasia, mas como uma alegoria profundamente política sobre poder, moralidade e amizade. Ele entrou em contato com Maguire e passou anos convencendo-o a vender os direitos teatrais. Maguire estava hesitante. Após anos protegendo
vendo sua história de se tornar mais um produto de Hollywood, ele não queria entregá-la ao mesmo sistema que destruiu Judy Garland meio século antes. Mas Schwartz prometeu algo diferente. Ele não queria suavizar a história, ele queria honrar sua escuridão. Eventualmente, Maguire acordou, mas deu a Schwartz um aviso. Tenha cuidado. Ninguém volta de Oz sem consequências. Em 2003, Wicked estreou na Broadway. Foi uma produção massiva e extremamente ambiciosa que testou os limites do que poderia ser feito em um teatro. O orçamento era enorme, os cenários eram complexos, os efeitos de voo eram perigosos e desde as primeiras pré-estreias em São Francisco, as coisas começaram a dar errado. Plataformas travaram durante as mudanças de cena, arneses de voo falharam. A maquiagem verde usada para Elphaba causou reações alérgicas graves em várias atrizes durante os primeiros ensaios. Alguns membros da equipe brincavam que Oz não quer ser contada novamente. Outros não estavam brincando. Eles realmente acreditavam que algo na história carregava uma energia ruim, e quando Ariana Grande e Kristen Chenoweth subiram ao palco como Elphaba e Glinda pela primeira vez, o show tornou-se um fenômeno. Mas os acidentes não pararam. Menzel lidou com tensão vocal constante devido à trilha sonora exigente. A canção Defying Gravity exigia que ela atingisse notas no topo de seu registro enquanto estava suspensa no ar em um elevador mecânico. Era física e vocalmente exaustivo. Kristen Chenoweth, que interpretou a borbulhante e amada Glinda, sofreu uma contusão na costela após uma queda durante uma cena em que tinha que balançar dentro de uma bolha mecânica gigante. Os mecanismos da bolha eram imprevisíveis, e certa noite ela caiu inesperadamente. Foi quando as pessoas começaram a sussurrar que a maldição de Oz seguiu a história das telas para o palco, e quando a Universal Pictures anunciou em 2021 que adaptaria Wicked em 2 filmes, rodados sequencialmente, esses sussurros tornaram-se avisos. A produção era enorme. O diretor John M. Chu assinou contrato para comandar ambos os filmes. Os cenários foram construídos em escala massiva na Inglaterra, projetados para minimizar o uso de CGI e criar uma versão tangível e física de Oz. E as protagonistas foram anunciadas, Ariana Grande como Glinda e Cynthia Erivo como Elphaba. A internet explodiu. Fãs debateram a escolha do elenco por semanas, alguns amaram, outros odiaram, e nos cantos dos fóruns de cultura pop, as pessoas começaram a dizer a mesma coisa. A história está prestes a se repetir, eles não tinham ideia do quanto estavam certos. Sua chegada deveria ser uma celebração, um momento em que uma fã de longa data finalmente assumiria o papel dos seus sonhos. Em vez disso, desencadeou o início de um novo capítulo na chamada Maldição de Wicked, que se desenrolou publicamente, de forma caótica e com consequências muito além do set de filmagem. Ariana Grande sonhou em interpretar Glinda a vida inteira. Ela assistiu ao Mágico de Oz quando criança, ficou obcecada pela produção da Broadway de Wicked e idolatrou a personagem. Para ela, este não era apenas um papel, era destino. Ela passou anos manifestando isso, falando sobre o assunto em entrevistas, esperando que um dia tivesse a chance. Oh, that's very different. Yeah, that's very different. I'd do anything. Elphaba. I don't want to talk about it because I'm gonna cry and like yeah, I would do anything. I would do anything to play Elfie. I don't really have like many dream roles. I already got to play Penny, not cross that one off the list. Elphaba and Audrey in Little Shop. Those are my 2 dream roles. I would do anything. I would stand outside the producer's studio with coffees every morning like this, waiting for them to acknowledge me. No, but for real, you and would. Begging them to sing Defying Gravity for them. Where do you want to play it? Where would you want to be here? On stage or in a movie? Any. I love that musical so much. Like, whenever I'm nervous about anything, I listen front to back to Wicked. E quando a Universal finalmente a escalou em 2021, pareceu um sonho tornado realidade. Mas desde o momento em que as filmagens começaram em 2022, algo parecia estranho. O cronograma de produção era brutal. 2 filmes, rodados simultaneamente ao longo de 155 dias, com sequências coreográficas massivas, performances vocais exigentes e pressão implacável. Ariana vinha de um período difícil em sua vida, tinha acabado de passar por um divórcio, tinha lidado com anos de escrutinísio público, ódio online e o trauma persistente do atentado em Manchester. Wicked deveria ser uma cura, um retorno à magia e à alegria que sentira quando criança. Em vez disso, tornou-se algo totalmente diferente. Quando Ariana entrou em Wicked, ela entrou em uma produção que carregava décadas de expectativa e um peso simbólico que poucos papéis na história dos musicais podem igualar. A responsabilidade era enorme. Glinda não é apenas uma personagem, mas uma herança. Para Ariana, o filme parecia o ápice de tudo para o que ela havia treinado. A disciplina da técnica da Broadway, o atletismo vocal do pop e um vínculo emocional duradouro com o material. No entanto, assim que a produção começou, o projeto exigiu muito mais do que nostalgia ou talento, exigiu resistência. E essa foi a primeira rachadura que o público começou a notar. As pessoas começaram a notar mudanças em Ariana quase imediatamente. Seu rosto parecia mais afilado, mais anguloso, suas maçãs do rosto estavam mais pronunciadas, seu corpo parecia mais magro, quase frágil, e sua voz, antes poderosa e confiante, começou a mudar.
Em entrevistas, ela começou a falar em um registro mais suave, agudo, quase infantil. Os fãs ficaram alarmados. Alguns disseram que era apenas atuação de método, que ela estava incorporando a feminilidade performática e delicada de Glinda. Outros viram algo mais sombrio. Ela não estava atuando, estava desaparecendo. Dentro da produção, no entanto, Ariana permaneceu comprometida. Pessoas próximas ao projeto a descreveram como meticulosa, profundamente focada e constantemente revisando pequenos detalhes de sua performance. No entanto, o mundo exterior recusou-se a ver sua dedicação como disciplina. Em vez disso, tornou-se parte da narrativa de que Wicked estava cobrando um preço dela. O filme transformou-se em algo maior do que uma adaptação musical. Tornou-se um imã para ansiedades culturais, sobre a fama, sobre a identidade e sobre o custo invisível de criar arte sob escrutínio. E à medida que essas narrativas ganhavam força, começaram a colidir com outra força no coração da produção, a presença de Cynthia Erivo. No início das filmagens, as duas atrizes pareciam inseparáveis. Elas se elogiavam constantemente, trocavam mensagens emocionais online e até fizeram tatuagens iguais. Por um curto período, parecia realmente que elas haviam formado o tipo de amizade com que os estúdios sonham. Química sem esforço, apoio público e entusiasmo compartilhado pela história que estavam trazendo à vida. A princípio, parecia uma bela amizade. Duas mulheres apoiando-se mutuamente durante uma filmagem intensa e emocionalmente exigente. Mas quando as turnês de imprensa começaram no final de 2024, a dinâmica mudou para algo que as pessoas não conseguiam definir. Houve momentos que viralizaram pelos motivos errados. Em uma entrevista, Cynthia esticou o braço e ajustou o colar de Ariana, embora ele não precisasse de ajuste. Foi um gesto pequeno, mas a maneira como ela o fez, inclinando-se no espaço pessoal de Ariana, tocando-a sem hesitação, pareceu estranhamente íntima. Em outra aparência, um produtor agarra o braço de Ariana brincando, e ela ri, inclinando-se para ele como se tudo estivesse bem. Mas o que realmente foi estranho aconteceu um segundo depois, quando Cynthia intervém antes mesmo dele soltar Ariana. Em quase todas as entrevistas, em cada aparição no tapete vermelho, em cada evento de imprensa, o corpo de Cynthia estava inclinado para Ariana, sempre tocando-a, sempre pairando, sempre ali. E Ariana nunca resistiu. Ela nunca se afastou. Apenas ficava parada, com aquela mesma expressão suave e distante, os olhos arregalados e vítreos, e deixava acontecer. Fãs chamaram isso de superproteção. Alguns disseram que parecia codependência. Outros usaram uma palavra mais sombria, controle. A própria Cynthia admitiu em entrevistas que não conseguia conter suas emoções perto de Ariana. Ela disse que quando Ariana fazia algo que a emocionava, ela tinha que vocalizar, tinha que tocá-la, tinha que estar fisicamente próxima. Ariana ecoou o sentimento, dizendo que não sabia o que fazer com as mãos durante momentos emocionantes. Então apenas agarrava o dedo de Cynthia e segurava. Elas descreveram o toque físico como sua linguagem de amor, uma forma de se comunicar quando as palavras não eram suficientes. What does it mean? I didn't know what it means, and I'm just trying to comfort Cynthia because she's very emotional. And so I because we're very physical touch, we're very that way. And so I grab her finger because I see that she's getting choked up by what Tracy has shared. And I'm like, oh shit. And I grab her finger and I just go like this because I don't know what else to do with myself. It was just energy that I didn't know what to do with, and it came out in that way because it was well-intentioned and I wanted to be loving and there for her. Mas havia algo na repetição, na intensidade, na maneira como isso acontecia repetidamente em cada aparição, que não parecia um comportamento normal entre colegas de elenco, parecia algo mais profundo, algo que nenhuma delas conseguia explicar totalmente. Durante a primeira turnê de imprensa de Wicked, no final de 2024, as duas choraram constantemente. Em quase todas as entrevistas, elas desabavam em lágrimas, sobrecarregadas pela emoção do projeto, pelo peso de interpretar esses personagens icônicos, pelo vínculo que formaram no set. Alguns fãs acharam lindo, um testemunho de quanto o filme significava para elas. Outros acharam perturbador, porque não era apenas Ariana chorando, eram as duas, exatamente ao mesmo tempo, espelhando as emoções uma da outra com uma precisão inquietante, como se estivessem emocionalmente sincronizadas, como se uma não pudesse sentir algo sem que a outra sentisse também. E então vieram os acidentes. No final de 2024, Ariana estava programada para comparecer à estreia de Wicked, For Good, no Brasil. Era um dos eventos mais antecipados da turnê. Milhares de fãs haviam comprado ingressos. O local estava preparado. Mas no dia do voo, o avião de Ariana teve falhas técnicas. Ela não pôde embarcar. Sua equipe correu para encontrar outro voo, mas nada funcionou. Ela perdeu a estreia completamente. Os fãs explodiram de raiva. Acusaram-na de mentir, de dar desculpas, de ser racista e se recusar a visitar a América Latina. A reação foi brutal. Ariana teve que postar uma declaração pública implorando para que as pessoas parassem de desejar mal a ela e a sua equipe. Ela insistiu que amava o Brasil, que tentou de tudo para chegar lá, que não foi culpa dela, mas o estrago estava feito. O ódio jorrou, e para alguém com o histórico de ansiedade e TEPT de Ariana, toda a aprovação foi devastadora.
you guys. It's me, Ariana. I just wanted to say how deeply sorry I am that I'm not there in person today. My team and I tried absolutely everything humanly possible to fix this and to get me there. My original flight was delayed 16 hours, and then we had to deplane. And by the time we started checking to see if I could get on other flights, I even tried to get on Johnny's flight. There were no seats available. And then we started calling around like crazy people, trying to find a private jet. And the problem is, in order to fly private into Brazil, you need a permit, which takes 48 hours for them to approve and process, which I didn't know, obviously, until now. And the only reason why I didn't leave days early was because I've been working. And I was so excited about this moment that I literally had a countdown. I was like counting down to this moment with you all. I've been so excited and I've been looking forward to it. It was important to me to tell you how hard we tried and that you know how important Brazilian fans are to me, and how important you are to us, to the Wicked family. We appreciate your love so much. We're so lucky to have you and to be starting this tour off in Sao Paulo. So yeah, I just wanted to say that and express my gratitude and my deepest apologies for not being there right now. I'm devastated and I will make it up to you. Uma semana depois, em Paris, durante uma sessão de autógrafos do lado de fora da estreia, Ariana quase foi atingida por um veículo. A segurança a puxou de volta no último segundo. As imagens estavam borradas, o ângulo pouco claro, mas o timing parecia errado. Muitos quase acidentes, muitas situações de perigo. As pessoas começaram a sussurrar que alguém ou algo a estava visando. E então veio Singapura. Na noite da estreia em Singapura, um homem identificado posteriormente como Johnson Wen, um influencer australiano conhecido por invadir eventos de celebridades para gerar conteúdo viral, rompeu a barreira de segurança. Ele correu em direção a Ariana, passou pelos fotógrafos e agarrou o braço dela. Ela paralisou. Seu rosto ficou pálido. Seus olhos se arregalaram de choque. Por uma fração de segundo, pareceu que ela estava de volta a Manchester, revivendo o terror daquela noite tudo de novo. E, naquele instante, antes mesmo de a segurança reagir, Cynthia Erivo lançou-se entre eles. Ela não hesitou, não pensou, interveio fisicamente, empurrando Johnson de volta com o corpo, puxando Ariana para longe, envolvendo-a nos braços, protegendo-a completamente. Foi puro instinto, como se ela estivesse se preparando para aquele exato momento o tempo todo. Após o incidente, Cynthia deu uma breve declaração. Disse que tinha sido um momento complicado, que elas tiveram que superar algumas coisas juntas. Ela não deu detalhes, mas a implicação era clara. Não se tratava apenas de proteger Ariana de um fã aleatório. Era algo mais profundo, uma vulnerabilidade que ambas entendiam, um medo que ambas carregavam. Ariana tem sido aberta sobre seu TEPT do atentado em Manchester. Falou sobre sua ansiedade, seus ataques de pânico, a maneira como espaços lotados a fazem se sentir insegura. Mas depois de Singapura, as pessoas começaram a fazer uma pergunta diferente. Será que Cynthia sabe de algo que nós não sabemos? A saúde de Ariana está pior do que dizem? Existe uma razão para Cynthia nunca, jamais perdê-la de vista? Porque a questão é esta. Durante tudo isso, ao longo de toda a turnê de imprensa, Ariana continuou a emagrecer. Seu peso caiu significativamente. Fotos do início de 2024 comparadas com as do final do ano mostraram uma diferença chocante. Seus braços estavam mais finos, seu rosto mais encovado, sua clavícula mais pronunciada e seu comportamento tornou-se mais errático. Falava com aquela voz ofegante e infantil, chorava em momentos aleatórios, sobrecarregada por emoções que não conseguia articular. Ficava olhando fixamente para o nada durante entrevistas, como se não estivesse totalmente presente no próprio corpo. A internet explodiu com teorias. Alguns disseram que Cynthia estava manipulando Ariana, usando sua fragilidade para manter o controle sobre ela. Outros disseram que Ariana estava seriamente doente, física ou mentalmente, e Cynthia era a única pessoa que a mantinha inteira, a única que entendia o que ela estava passando. Outros começaram a especular que seu comportamento poderia ser parte de uma estratégia promocional maior, e através de tudo isso, um padrão continua se repetindo. O mesmo padrão de 1939, o mesmo padrão da Broadway. Mulheres levadas aos seus limites absolutos, dando tudo o que tem para uma história que exige mais do que elas podem dar. Judy Garland foi destruída por isso. O elenco da Broadway sofreu com isso. E agora está acontecendo de novo. Então, o que está realmente acontecendo com Ariana Grande? É a maldição? É a pressão de interpretar Glinda na maior adaptação de musical da década? É Cynthia Erivo sendo super protetora? Ou existe algo mais profundo que nenhuma delas admite? Ou é mais simples e mais sombrio do que isso?
Hollywood fazendo o que sempre fez, pegando mulheres jovens, alimentando a máquina com elas e observando-as quebrar. Talvez a maldição de Oz nunca tenha sido sobrenatural, apenas o custo da perfeição, o preço da magia e uma indústria que devora as pessoas que dão vida a essas histórias. E essa tensão deixa uma pergunta pairando sobre Wicked. Se uma história construída sobre magia e transformação pode distorcer a energia entre suas protagonistas tão profundamente, o que aconteceu nas produções onde as coisas realmente se tornaram perigosas. Hollywood viu filmes onde a escuridão nos bastidores não ficou escondida, e Poltergeist é o exemplo mais perturbador.